Bom, Ricardo Rios vai nos explicar um pouco mais sobre holding familiar. Afinal de contas, o que é holding familiar? Olá, Carlos. É um prazer estar aqui com você. Holding familiar na verdade, é um produto, hoje podemos chamar assim, mas é um planejamento sucessório tributário que foi criado derivado das holdings, né? Holding, ela é uma expressão que grandes corporações usavam para controlar a empresa. Então, vem do verbo to hold em inglês, que é controlar. Então, ele era usado por grandes corporações para designar justamente empresas que controlam empresas. Mas nos últimos 20, 25 anos foi criada uma variação com cunho sucessório. Quer dizer, se a holding ela serve para controlar outras empresas, administrar outras empresas, por que não também servir para controle do patrimônio pessoal? E aí foi desenvolvido uma modalidade onde se protege o patrimônio pessoal por meio de uma empresa e se faz a doação para os filhos, com usufruto vitalício para o patriarca, matriarca ou ambos. Dessa forma você elimina qualquer outro tipo de processo sucessório, como por exemplo o inventário. Então isso facilita, dá agilidade e gera uma economia tributária muito grande nesse processo de sucessão. Como é que está a procura, Ricardo? Muita gente já procurando, se informando, buscando detalhes sobre a holding familiar? Então, Carlos, a holding familiar, durante muitos anos, as pessoas até ouviam falar, mas não conseguiam compreender bem o intuito dela, para que ela servia, né? Então, durante muitos anos, mesmo do seu início de criação, até pouco tempo atrás, era pouco procurada. Nos últimos anos, mais da pandemia para cá, 2020, 19, 20 para cá, a procura tem sido bem grande, né? Inclusive até por indicação de gerentes de banco, que já conhecem muito bem essa modalidade, que acabam indicando, olha, procura lá quem faça a sua holding com o intuito de proteger teu patrimônio imobiliário, né? Então, essa procura se intensificou muito. Posso dizer para você que eu faço isso há 13 anos e já estou chegando perto de 50 holdings aí feitas nesse período, mas a grande maioria foi de 2019 para cá. Se pegar no ponto histórico, era muito pouco que tinha nos anos anteriores. Quais as principais dúvidas das pessoas sobre esse tipo de negócio, de situação? Então, eu acho que, na verdade, a questão principal é eles conseguirem entender o propósito da holding, né? Então, quando eles ouvem falar, a primeira ideia que vem, isso é coisa para gente que tem muito dinheiro, ou para empresários muito grandes, ou custa muito caro fazer. E na verdade não é isso. Você pode fazer uma holding com um único imóvel que você tenha, né? Então não existe um limite. É lógico que a gente faz um estudo para ver se compensa você fazer a holding ou não. Então eu acho que a grande questão aí envolvendo a holding é compreender esse processo. Então, resumindo, o que é a holding? Seria uma pessoa ou um casal que possua bens imóveis e que queira fazer a sucessão para os seus filhos. Então, ao invés de doar em vida, que geralmente gera transtornos, como depois precisar de assinatura para alguma movimentação, seja assinatura do próprio doador, ou seja, do cônjuge, do donatário, desculpa, ou do cônjuge do donatário, isso acaba, às vezes, gerando alguns impasses. Nesse processo, resumidamente, nós criamos uma empresa, colocamos esses bens na empresa e depois fazemos a doação da empresa para os filhos, porém mantendo a administração e o usufruto vitalício dos pais. Então, pai, mãe, seja qualquer configuração que tenhamos aí de união, né, de casal, ou até mesmo sozinho, eles não perdem a gestão em momento nenhum do seu patrimônio. Eles continuam comprando, vendendo, sem precisar de assinatura dos filhos. Os filhos passam a ser donos, já é deles, mas eles não podem usufruir, né? O usufruto está com o pai. Se acontecer de falecer o pai ou a mãe, automaticamente essa empresa já é dos filhos e dentro da empresa estão todos os bens. Então você não precisa de um inventário. Então você eliminou o processo de inventário. A gente percebe que fica mais fácil o gerenciamento dos imóveis, né? Sim, o gerenciamento, né? Eu acho que as grandes vantagens aí da holding familiar é a gestão dos imóveis. Você
pode continuar tendo livre acesso aos bens, comprando, vendendo, sem autorização dos filhos. A gente coloca tudo isso nas minutas da holding, né, essas condições. E também a economia tributária, né, porque hoje você tem um custo muito alto com sucessão, em termos, por exemplo, de um inventário. E geralmente as holdings, ao fazer esse planejamento, você tem uma economia aí que pode chegar de 5 a 10 vezes o valor de um inventário. Isso tudo eu comprovo antes mesmo de fazer a holding. Então, quando vem uma pessoa interessada em fazer a holding, além de explicar o processo para essa pessoa, eu faço um estudo sem custo nenhum, mostrando, olha, aqui seria um inventário, aqui é o quanto você vai gastar com a holding. Ele pode ver e comprovar em números ali na hora. Aquelas pessoas, vamos dizer assim, os possíveis clientes que têm interesse em conhecer mais, em saber mais detalhes, como é que devem fazer? Então, eles podem nos procurar através dos contatos que nós estamos deixando aqui na mídia social, né, e na mídia impressa também. É só agendar. Nós fazemos normalmente uma primeira reunião, onde eu procuro conversar, explicar direitinho como é esse planejamento, entender também a situação da família, né, porque você tem configurações diferentes. Então você tem famílias em que tem o pai, a mãe, os filhos, mesmo casamento. Você tem outras configurações, você tem às vezes o pai divorciado, a mãe divorciada, filhos de outro casamento. Então tudo isso é importante porque isso impacta no planejamento familiar que nós vamos fazer, né? Então nós temos que estar muito antenados ao direito sucessório, não podemos ferir nada que amanhã possa ser contestado. Então essa primeira reunião a gente conversa, a gente toma um café juntos e é onde então eu solicito que seja preenchida, pode levar e trazer depois uma planilha com os bens, com algumas informações. E aí eu faço um estudo e marcamos uma segunda reunião para eu apresentar o estudo e as vantagens da holding para a família. Ricardo, obrigado pela sua atenção, parabéns pelo trabalho. E, aliás, você também como escritor, né, vem trazendo muita informação importante do setor de contabilidade, enfim, sim, de outros assuntos importantes. E vem também livro aí logo mais sobre holding familiar, né? Vem, sucessão. Então, eu venho atuando já há 13 anos nessa área de holding, né? Já fiz 2 cursos aí importantes, um pela FENACOM, que é a Federação Nacional de Contabilidade. Então tem um curso meu lá que pertence a eles, mas eu é que ministro, e eu tenho um curso próprio nas minhas redes, é fácil de achar aí, que é um curso na plataforma Hotmart, onde eu explico como fazer holding. E aí faltava alguma coisinha aí, um livro, né, prático para ensinar como é que faz holding. Porque tem muita bibliografia sobre holding já no mercado, mas são aquelas bibliografias teóricas, dizendo o que é holding, explicando partes jurídicas e tal. Então eu falo um pouquinho disso, mas eu entro num aspecto prático. Esse livro vai ser lançado em abril pela editora Atlas, é um manual prático de como se fazer uma holding familiar. Obrigado pela entrevista e sucesso. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos.